viver um destino final glorioso, que seria estar com Cristo para sempre no céu, ou na nova terra, né? Mas também, durante o processo existencial que você vive aqui na terra, você vai experimentando a vontade de Deus. Deus tem um destino glorioso para você, glorioso. Quem dera eu pudesse transmitir agora o que eu estou sentindo para você. O quanto a palavra de Deus, ela é verdade, ela é poderosa, e muitas vezes perdemos a bênção por não darmos a ela a atenção e a importância que ela tem. Jesus tem, irmãos, para nós coisas gloriosas. O ideal, o padrão é muito alto. Eu vou só falar um versículo para você ficar um pouquinho mais angustiado. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Eu perguntei a um teólogo o que significava isso. O que você acha que significa isso? Ele disse que tudo é possível ao que crê, mas depende da vontade de Deus. Esse mais anula o que Cristo falou. Mas você não pode achar que 2000 anos de estudos teológicos da palavra, grandes teólogos estudaram, e você agora vai chegar e contestar o que eles disseram. Homens que estudaram a vida inteira teologia. Se o que Jesus diz vai contra a teologia, o que a teologia ensina, fica com o que Jesus diz. Ele não pediu licença a nenhum teólogo para falar o que ele falou. E o que isso tem a ver com o destino? Tem tudo. Porque quando eu vejo o chamado de Jesus, o quão elevado é o que ele tem para nós, e eu sei que haverão coisas que nós não queremos viver. Pode ser que eu nunca viva aquilo que ele falou, de tão alto que é, e por não ter me desenvolvido espiritualmente a ponto de experimentar aquele nível de revelação, de entendimento, de andar no poder de Deus. Pode ser que eu nunca chegue a experimentar. Jesus disse, por exemplo: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você já pensou sobre isso? Outros maiores fará, porque eu vou. Meu Deus, é muito grande, mas foi Ele quem disse. Eu quero mostrar para você, amado, que Deus tem um padrão espiritual de vida muito alto para vivermos, que nós não experimentamos isso na totalidade. Não é possível viver tudo, porque nós conhecemos em parte, amém? Em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte vivemos, mas a parte que podemos viver é mais do que suficiente. Eu quero estimular você a pensar grande, Em Isaías 53, versículo 3, Isaías 53, vamos colocar aqui? Versículo 3, Isaías 55, me perdoe, 55, versículo 3, fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está com a Bíblia aí, tá? Abra aí se tiver, tá? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo converta-se ao Senhor. O iníquo deixe os seus pensamentos e se volte para o Senhor. Se volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Amém? Por quê? Porque os meus pensamentos, disse o Senhor, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, lendo aqui o texto, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Irmãos, Deus tem pensamentos gloriosos para nós, caminhos mais altos que nossos próprios caminhos.
E quando falamos sobre Deus ter pensamentos mais altos que os nossos, caminhos mais altos, Ele está mostrando que a vontade dEle para nós, que é perfeita, e inclusive Jeremias 29:11 diz, que Ele é quem sabia, é assim que diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos maravilhosos para nós. Se você já encontrou a sua área de atuação, profissional, ministerial, se você já entendeu qual o seu chamado, qual o propósito da sua vida, o que você foi chamado para fazer durante a sua caminhada terrena, eu lhe afirmo, não importa a área que você atue, Deus chamou você para uma vida abençoada. Abençoada. Ah, eu sou empresário, você vai ser um empresário abençoado. Ah, eu tenho convicção que eu sou chamado para o ministério, você vai ter um ministério abençoado. Deixa eu ser mais preciso, você pode ter um ministério abençoado, você pode ser um empresário abençoado, porque não é uma obrigação que você seja, nem uma imposição divina que você seja, é a vontade de Deus, é o que Ele tem para você, mas o que Ele tem para você, cabe a você viver, buscar, desejar. Não vai acontecer com uma mágica. Tem pessoas que falam assim, eu sou crente, estou na igreja do pastor Jair, e eu ouvi que Deus vai me fazer prosperar. É verdade, em geral a gente fala isso, para que você abrace, mas quando a gente faz essas afirmações, o que subentende nas entrelinhas da afirmação, é que você precisa fazer a sua parte, que é acreditar e andar na luz, crer na palavra, ter compromisso com o Senhor. Não adianta você ser um grande empresário milionário, porque você diz que é crente, mas tem uma vida desajustada, descompromissada, não quer saber dos cultos, não quer servir aos irmãos, não coopera com nada e acha, não, eu sou crente, agora você é automaticamente abençoado. Não vai. Legalmente você é, Deus te deu, mas você se priva da bênção, por quê? Porque não está alinhado com a vontade de Deus. Você não pode resistir contra a vontade de Deus e achar que Ele vai te abençoar forçosamente. E é uma desgraça uma pessoa que experimenta uma prosperidade sem ter compromisso com Deus. É uma desgraça. Até para você poder experimentar, gozar do fruto do seu trabalho, quando você está em contato com o Senhor, tem compromisso com Deus, é fiel às coisas do Senhor, o seu desfrute, ele é muito mais intenso e prazeroso, muito mais intenso. Ou seja, quando você tem intimidade com Deus, o momento que você está ali no entretenimento, passeando, desfrutando, gozando de coisas maravilhosas, aquele momento é um momento muito maravilhoso para você, poderoso. Você o desfruta com muito mais significado. As pessoas que enriquecem sem ter o coração voltado para Deus, com o tempo ela descobre que aquelas riquezas não trouxeram para ela o significado anterior. E se você é crente, saiba que você tem que estar vivendo Cristo. Você não pode ser um peixe fora d'água. Você não pode ser um peixe fora d'água. Você ser crente, ter aceitado o Senhor Jesus Cristo um dia como Salvador, e não se comprometer com Ele e com as coisas de Deus, é ser como um peixe fora d'água. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões, contra a vontade de Deus. O Senhor tem pensamentos altos para cada um de nós aqui, altos. Eu não sabia, pois é importante que você saiba. É importante que você saiba e que você, movido por essa verdade, comece a pensar alto também.
Porque pensar alto como Deus pensa, eu sei que é impossível, porque Deus é muito mais alto, mas o quanto mais alto você for, mais está se aproximando, é melhor pensar alto. Deus diz, sobe aqui, é melhor você subir até aqui, digamos assim, Deus está aqui, do que você descer. Porque quanto mais alto você pensar, Deus é poderoso para fazer muito mais. É o que fala Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, o que significa infinitamente mais? Infinitamente já é mais. Mais, irmão. Infinitamente mais do que tudo. Eu acho interessante os superlativos. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não é pecado você pedir a Deus coisas grandes, é bíblico. É tão bíblico que a Bíblia diz, Ele é poderoso para fazer mais. É importante que você peça coisas grandes. É importante que você seja alguém temente a Deus ao pedir coisas grandes também. Porque você não vai pedir mal, para esbanjar nos seus prazeres e deleites. Tem gente que fala assim, Senhor, eu quero ser muito rico. Para que você quer ser rico? Para ser um mão de vaca? Para ser um miserável? Não. Ora, quando você fala assim, Senhor, tenho de vez de ser rico, eu quero ter muito para abençoar. Para abençoar, para compartilhar, para repartir, para honrar a tua obra, Senhor, para ser guiado pelo teu Espírito, compreendendo que o que eu tenho não é meu, é teu, Senhor. E eu vou buscar ao Senhor, para que o Senhor coloque no meu coração os lugares que eu tenho que compartilhar o que eu tenho. Estão entendendo? Inspirado, guiado pelo Espírito. Não é alguém movido pela necessidade somente, pelo constrangimento, ou pelo um desejo natural. Não, é alguém que busca o Senhor. Que busca o Senhor. Deus diz, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Deus tem um destino abençoado. Você, quando está em Cristo, é chamado nova criatura. Olha que coisa linda. Nova criatura. Para quê? Para viver uma nova vida. Para ter um destino, um futuro. Antes, você estava destinado ao inferno, antes de Cristo. Efésios 2 diz isso. Ele nos deu vida. Estamos nós mortos em nossos delitos e pecados. E ele diz que nós andávamos outrora, não vou ler citar o versículo, o texto todo, mas ele diz que nós, por estarmos envolvidos com pensamentos pecaminosos, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, porque estávamos influenciados pelo mal, por pensamentos perversos. Ele diz que éramos, fala comigo, éramos, não somos mais, éramos, passado, por natureza, filhos da ira, como os demais, que não conhecem a Cristo. Você era um filho da ira, eu era um filho da ira, antes de conhecer Jesus, eu era um filho da ira. Eu lembro, que eu vivia no mundo, no mundão, sistema do mundão. Eu sou músico profissional, eu tocava em algumas bandas de Natal, em outros lugares também, e eu sei quem eu era no mundo, mas um dia encontrei Jesus. Chegava de manhã das festas que eu tocava, cansado, acordava, dormia com vazio, e eu fui alcançado, graças a Deus que eu fui alcançado, ouvindo uma música cristã, na rádio, que dizia assim: eu tenho Cristo, por isso posso te oferecer tanta alegria. Aí eu falei, que música bonita essa música, gostei dela. E a igreja, eu fiquei sabendo que a igreja próxima da minha casa
tinha comprado um teclado, e eu queria tocar na igreja, naquele teclado. Só que eu não queria ser crente, porque eu tinha abuso de crente. Eu era espírita, achava que todo pastor roubava, todo crente levava lavagem cerebral e ficava doido. E eu era espírita e conhecia a doutrina espírita, viu? Chegasse um crente sem conhecimento, levava pau, porque eu sabia explicar o espiritismo. Mas e aí eu cheguei, tenho um cabelo por aqui na época, usava brinco. Não sou contra cabelo grande ou brinco, mas só a título de informação mesmo. E aí eu cheguei, passei em frente da igreja, envergonhado, olhei assim para dentro, estava tendo um culto de jovem, na segunda-feira, lembro como se fosse hoje. E eu passei assim em frente, eu vou passar em frente de novo, talvez eu entre. Aí passei voltando, aí irmão Francisco, que estava pregando no dia, um senhor de idade, ele falou: jovem, você aí fora, você que está aí fora, entra aqui, pode entrar, entre. Aí eu fui entrando assim no corredor. Enquanto eu caminhava, ele disse: todos vocês que estão aqui, abracem esse rapaz. Eu comecei a receber um monte de abraço dos jovens, e eu, meu Deus, o que é isso, o que é isso? Que lugar bom é esse? Eu me senti amado. Recebi Jesus naquele dia, e daquele dia até hoje, irmão, eu sou crente raiz. Eu gosto de culto, meu irmão. Eu gosto de igreja. Eu gosto de sentir cheiro de crente. Eu sou crente meia boca não. Ah, você congrega porque você é o pastor. Não. Se não fosse pastor, eu era crente do mesmo jeito. Congregava, compromissado. Eu estava na igreja do tempo, irmão, eu ia até para o culto 5 horas da manhã, que o pastor lia a Bíblia de manhã, todo dia, 5 horas da manhã eu estava lá, orando lendo a Bíblia com ele. Inclusive ele até falou isso no culto, domingo à noite, a meu respeito. Esse rapaz chegou aqui, hoje é difícil chegar na igreja e não encontrar ele aqui na igreja. Eu gostava de estar com os irmãos, e minha vida mudou. Hoje eu sou ministro do Evangelho, viajo, ministro a palavra, minha vida foi mudada. Há muito que se viver, há muito que se viver. Uma pergunta cabe aqui: como estará você daqui a 5 anos? Você já pensou nisso? Daqui a 10 anos? Eu lembro de pessoas na minha época que eu me converti, o pastor Jair também sabe disso, que não estão mais firmes na fé. Tantos crentes, membros, como até ministros na época, que não estão mais hoje entre nós, no meio. E muitos falam: mas por que eles estão mais aí? O pastor fulano era uma bênção, tantos lá que era uma bênção. O que aconteceu para ele se afastar do Senhor? O que aconteceu para ele não estar mais firme? O que foi que houve? O que aconteceu é quando você para de buscar, perde a fome e a sede por Deus, que não é algo gerado do nada. Todos os pastores, todo crente tem que orar e ler a Bíblia, irmão. Tem que desejar Deus. O que a gente quer é ter um futuro abençoado. Destino também quer dizer futuro. Futuro imediato, ou o futuro como destino final. Eu sei que quando falamos sobre destino, podemos falar vários aspectos do significado dessa palavra. Inclusive é um bem triste e errado que é ensinado na igreja, que é uma filosofia grega do destino, onde Deus manipula tanto aquilo que Ele tem para você como vontade, como também as suas decisões. Ou seja, se você escolher algo errado, porque Deus quis que você escolhesse, Ele manipulou você, Ele manipulou sua vontade, isso é errado. Alguns grupos cristãos ensinam sobre isso. E tudo que acontece na sua vida acontece forçosamente porque Deus quis. E se você fez uma escolha errada, porque Deus quis que você fizesse. Isso é fatalismo grego, transfigurado na igreja, com o nome de predestinação. Alguns perguntam: você crê em predestinação? Creio. Eu não creio no fatalismo grego, que alguns estão tentando empurrar com o nome de predestinação.
Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Há também essa forma de explicar. Alguns fazem de forma errada, porque anula a liberdade do homem, o livre-arbítrio. E como eu falei para vocês, nada vai acontecer com um passe de mágica. Eu desejo, ótimo. Você deseja? Ótimo. Você quer? Quero. Você quer mesmo? Quero. Mas tem que ouvir. Se quiser ouvir. Querer todo mundo quer. Eu quero ter um futuro abençoado. Amém. Eu quero ser um empresário próspero. Amém. Eu quero ser um ministro abençoado. Amém. Eu quero ser um funcionário público. Amém. Todo mundo quer. Mas a Bíblia diz: se quiser e me ouvires, comereis o melhor da terra. Não é só querer, é ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a instrução, ouvir o ensino. O que vocês fazem aqui? Ouvindo o pastor ministrar, a pastora Sandra, Felipe, os demais ministros aqui da igreja. Se você ouvir, a parte do ouvir é você ouvir e seguir, obedecer. Cabe a você ouvir. A Bíblia é maravilhosa, amado. Deus te chama para cima. A palavra estimula você a crer, a acreditar, a se lançar sobre a verdade, a se render sobre a verdade, não resistir à verdade. Quando você resiste à verdade, você vai bater cabeça 5, 6, 7 anos. Mas quando você entende que a sua vida é o Senhor, e que fora dele não há vida, não há prazer, não há significado, não há futuro, fora dele só há angústia, confusão, ansiedade, preocupação. Mas nele, como assim nele? Eu não estou nele? Sim, você está nele, graças a Deus. Você está em Cristo, você é nova criatura. Você é chamado de nova criatura. Não só chamado, mas você foi feito uma nova criatura, o que é muito mais poderoso. Você está em Cristo, você foi chamado para viver uma nova vida. Outrora destinado ao inferno, ao fracasso, à maldição, à enfermidade, à opressão, agora você foi tirado daquela realidade espiritual. E você agora foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Ele te deu um destino, Ele te deu um futuro, uma esperança. Você foi chamado para viver uma nova vida. Fala comigo, nova vida. É o que diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que você viveria de angústia, de opressão, de medo, de fracasso, isso passou. Agora existe um universo poderoso de possibilidades gloriosas para a sua vida. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo para quê? Para você viver em novidade de vida. Que vida é essa? Jesus diz: a vida abundante, a vida real, a vida Zoé. A vida Zoé, que é a própria vida de natureza de Deus. Essa palavra vida, que é Zoe ou Zoé, alguns dizem Zoé, significa a vida verdadeira, a vida real. Há uma vida real, há uma vida verdadeira, que Deus quer que você viva. A vida que Ele tem para você é uma vida real, não apenas sentido de real de rei, mas literalmente real é a verdadeira vida, a realidade de vida espiritual que Ele quer que você viva. Que vida é essa? Vida real em abundância. Alguém pode me explicar o que é abundância? Abundância, meu irmão, é mais do que você precisa. Mas eu quero só um empreguinho, eu quero só um carrinho, uma casinha. E inho é do inferno, irmão. Inho, minha é do diabo. Inho, minha só serve para no tratamento carinhoso com o ente querido, paiinho, maninha, irmãozinho, Jeanzinho, Flavinho. Fora isso, esse casinha, empreguinho, saláriozinho, não, eu estou aqui só escapando com uma casinha. Pare com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Você não vai prosperar num passe de mágica, mas isso pode começar hoje, o seu crescimento, e você pode crescer
crescer, crescer, cada dia mais, buscando ao Senhor. Não importa qual a sua realidade presente, o que você está vivendo, não importa a que ponto a sua vida chegou, eu quero dizer, quando você volta para o Senhor, Ele é rico em perdoar, Ele é rico em operar. Os planos dele maiores que os seus começam a acontecer. Amado, é tão poderoso isso, nós buscarmos o destino que Ele tem para nós. E peço licença para falar um pouco sobre a predestinação, tão mal explicada na igreja. Destino, amado, é o que Deus destinou você a experimentar. Por exemplo, há um destino final. Quem está em Cristo vai passar a eternidade com Jesus, salvo, amém? E quem escolhe o caminho inverso, vai para o inferno. Não há meio termo. Deus estabeleceu que a salvação é através de Cristo. Ele quer que todos sejam salvos, porque Ele é bom, Ele quer. Mas nem todos serão salvos, porque para ser salvo tem que entrar pela porta, e a porta é Jesus. Tem que escolher o caminho que você vai seguir. E a predestinação na Bíblia, ela foi confundida com o fatalismo grego, que diz que se eu escolho Jesus, é porque Deus quis que eu escolhesse, me forçou a escolher. E se eu fui para o inferno, se eu escolhi Jesus, é porque Deus quis que não fosse assim. E chamam isso de soberania divina. Essa caricatura da soberania divina é completamente equivocada, porque as pessoas acham que ser soberano é manipular a vontade das pessoas. Não é. Ser soberano é determinar como as coisas devem acontecer. E Deus é soberano do jeito dele. Isso é soberania, não do jeito que você quer que Ele seja soberano. Se Ele soberano determinou que o homem tem livre-arbítrio, Ele é soberano. Não é menos soberano porque você tem livre-arbítrio, porque Ele deu a você livre-arbítrio. Ele quis que fosse assim. Quantos estão comigo? Então, destino é o que Deus tem para você, é o que Ele tem como vontade, o que Ele destinou para você. E quem está em Cristo está destinado a viver para sempre com Jesus, ser salvo, para o céu. Agora, quem está em Cristo está destinado a viver a vontade de Deus na sua vida. E qual é a vontade de Deus? Predestino, o que é? Predestinação, melhor dizendo, é um destino, é uma destinação prévia, revelação profunda, né? Destinação prévia. Deus previamente destinou para você uma realidade de vida gloriosa. Ah, eu sou predestinado, vou para o céu. Só isso, com essa bagagem toda. Predestinação é muito mais do que ir um dia para o céu. É viver com uma vida curada, próspera, abençoada, cheia do Espírito, cheia de paz, cheia de alegria. Isso é predestinação, é o que Deus tem como destino, é o que Deus pensou, é a vontade de Deus para você, o que Ele preparou para você viver em Cristo. Agora, aquilo que Deus pensou, preparou, viabilizou, potencializou por meio de Cristo, cabe a você escolher viver. E se você não viver, Deus não falhou. Você não escolheu o que Deus tem para você. Amém? Eu vim para vocês terem vida. É uma escolha. E vida com abundância, em contraste com o que o ladrão faz, que é matar, roubar e destruir. Não é difícil, irmão, entender isso. Vida abundante é ter prosperidade financeira? Sim, também. Sim, claro que é. A teologia convencional quer distorcer isso, mas está escrito. Infelizmente, para eles está escrito. Jesus disse, e eu fico com Jesus. O ladrão, olha o contraste, vem para matar, roubar e destruir. Tudo que mata, rouba e destrói é o contrário da abundância. É só você fazer o embate. Ah, eu estou quebrado, perdi tudo, está sendo roubado. Estou enfermo na cama, estão matando você, estão destruindo você, seus sonhos, projetos, futuro, destruindo. Mas Jesus, quantos encontraram com Jesus?
Se você encontrou Jesus, seu destino será abençoado. Se você permanecer em Cristo, você está em Cristo, amém. É como disse Paulo: se vivemos no Espírito. Como assim vivemos no Espírito? Viver no Espírito foi uma obra que Deus fez independente de você. É o aspecto legal da redenção. O que é o aspecto legal? É aquilo que Ele fez em Cristo por nós, que não dependeu de nós, só dele. Ele te fez abençoado, mas você é mais que vencedor. Você é próspero, mesmo se não tiver nada. Mesmo que você nunca viva nada de prosperidade, mas você é próspero, porque o ser faz parte da sua identidade. Jesus fez você próspero. Esse é o aspecto legal da redenção, posicional da redenção. Agora, aquilo que você é em Cristo, aquilo que legalmente foi feito por você, cabe agora a você tomar posse dessa realidade, conhecer o Senhor, conhecer as verdades espirituais para tomar posse e vivê-las pela fé. Como é que você pode viver prosperidade se você não sabe nem que é próspero? É só sabendo que você é próspero, que legalmente Cristo fez você próspero, que você pode viver prosperidade. Eu posso crer para experimentar prosperidade, porque eu sou próspero. Porque você pode viver. O ser foi uma obra legal. Deus fez por você, sem a sua participação. Cristo morreu para você ser próspero. Uma vez que você está em Cristo, você é aquilo que Ele é, próspero. Amém? Aquilo que Ele veio tornar você. Agora, quando você começa a conhecer, por isso que é importante conhecer a palavra, a verdade liberta da ignorância, do medo, a verdade liberta da miséria. A verdade liberta, quando você crê. É isso que a palavra da fé faz. A palavra da fé, igreja, louvado seja Deus por esse nome maravilhoso. E a palavra de Deus, que é chamada palavra da fé. A palavra de Deus é a palavra que produz fé no seu coração. A fé, é isso que Paulo diz em Romanos 10. Porém, o que se diz? Versículo 9: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Versículo 8, acredito eu. Esta é a palavra da fé que pregamos, porque a palavra produz fé. E quando você tem fé, porque a fé vem pelo ouvir, a fé te impulsiona a ser, eu vou usar uma expressão bem pesada aqui para você entender, um monstro na existência. Um monstro é alguém que não, o monstro é uma expressão superlativa, identificando alguém que é imparável. Entendeu? É como quando eu vou para a academia, meu irmão, eu estou cansado, eu malho todos os dias praticamente, só não domingo. Mas quando eu estou indisposto, eu falo, eu sou um monstro. Eu vou botar para quebrar. Ninguém me para. Entendeu? Agora, o que quer dizer com ser monstro? Torna você alguém, um gigante, em Cristo Jesus, em Cristo. Amém? Paulo disse em 1 João, capítulo 5, versículo 4: porque todo aquele que é nascido de Deus, coisa que é nascido de Deus, vence o mundo. Vence o mundo. Não deixe que nada do presente te faça parar. Flávio, eu estou vivendo um momento difícil, decisões, estou esperando algo de Deus. Não se intimide por isso. Fale, eu vou experimentar o que Deus tem para mim pela fé. Deus está cuidando de mim. Não fale, meu irmão, dificuldade, problema. Não fale medo. Fale fé. Fale fé. Amém? O que você fala pela fé no que Deus diz. Quando você entra em concordância com Deus, Deus falou, e você estabelece aquela palavra falando também, e você fala, alinhado com a palavra de Deus, isso vai fortalecer sua vida, abrirá portas e mudará o seu destino. O apóstolo Pedro fala sobre isso, 1 Pedro capítulo 3,
1 Pedro capítulo 3, versículo 10. 1 Pedro 3,10. Ele diz, se você quiser abrir, você vai abrir, você vai ver que está lá. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, eu amo esse versículo, irmão. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, mesma versão minha? É outra versão, mas é a mesma coisa. Quem quer amar a vida, o que é amar a vida? É você experimentar o processo da existência. Não só dizer, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo final. Meu sonho, por exemplo, um exemplo apenas, é ser um médico, formar em medicina. Só apenas um exemplo aqui, é meu sonho. E você achar que vai experimentar a alegria, o prazer, só quando aquilo se realizar. É fato, mas o processo é importante. Você entendeu? Cada dia é importante. O seu dia hoje pode ser um dia alegre, feliz, com Jesus. O seu dia hoje, se até agora não foi feliz e alegre, não foi por quê? Não foi culpa de Deus. Porque eu lhe garanto, se você acordar pela manhã louvando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando a Deus cedo, essa busca que opera uma espécie de abastecimento espiritual, irmão, não é brincadeira não. Você tem que ser carregado de energia espiritual, de energia de Deus. Quando você busca a Deus, Ele derrama sobre você unção, graça, poder. Você é abastecido. Não é porque você é o cara, não é porque Jesus te fortaleceu. Essa busca pela manhã vai nortear todo o seu dia. O seu dia, eu estou falando de um destino imediato. O seu dia, ele pode ser um dia transformado pela presença do Senhor. Você que poderia terminar o dia preocupado, angustiado, com medo de coisas que você ainda não tem resposta, não aconteceram, e você que terminou o dia, poxa, eu esperava que acontecesse algo hoje, poxa vida, e não aconteceu, já são 11 horas e esperei aquela resposta daquele cliente, ou sei lá, e nada aconteceu. Meu Deus, você pode acabar o dia assim, ou você pode acabar o dia, Pai, obrigado, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, Senhor. E alegre, feliz, cheio da presença. Dentro de você há a substância, a certeza. Eu não vejo, não vi, não aconteceu, mas eu sei, eu já tenho, eu me alegro, Senhor. Aleluia. Eu já tenho a resposta dentro de mim. O Senhor está agindo, o Senhor está operando. Meu irmão, é glorioso buscar o Senhor. Nada pode roubar sua paz, roubar sua alegria, roubar o que Deus tem para você. Você está em Cristo. Eu estou em Cristo. É como eu falei aqui há pouco, eu quero concluir o raciocínio. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 24, se eu não me engano, ou 26, acho que é o 24, ele diz, se vivemos no Espírito, é 26 mesmo, 26, aí, 25, errei por um, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Viver no Espírito foi uma obra que Deus fez. Ele colocou você no Espírito. É que Paulo fala em Romanos 8, vós, irmãos, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Eu estou no Espírito. Eu posso andar na carne, mas eu estou no Espírito. Cristo me colocou no Espírito, mas eu posso andar na carne. Paulo disse, se vivemos no Espírito, foi uma obra que Cristo fez. Ele diz, andemos no Espírito. Andar é uma coisa que eu tenho que fazer, não é mais Deus. Ele me colocou para que eu pudesse andar. Ele me fez próspero para que eu pudesse provar a prosperidade. Aí 1 Pedro 3, versículo 10, que eu citei parte, quero voltar para explicar. Ele diz, pois quem quer amar a vida, sabe o que é amar a vida? Irmãos, você tem que ser exultante, você tem que ser contagiante. Deus chamou você para ser contagiante.
Se você não é, busque, busque. Sabe o que é a maravilha? É muito bom servir a Deus. Ou é muito bom servir ao Senhor. É você experimentar o processo, a caminhada. Eu tenho um sonho de que tal coisa aconteça na minha vida, e quando acontecer vai ser glorioso, mas até chegar lá, a caminhada vai ser gloriosa também, porque você é movido pelo Espírito e por uma certeza que aquilo vai acontecer, que você pode provar a Deus todos os dias. Amar a vida é você dizer: é muito bom servir a Deus, é muito bom ser crente. Porque tem gente que está reclamando tudo. Ou vida difícil, é uma luta, é muita luta, viu? É dificuldade. Olha, esse negócio de ser crente, só Jesus sabe, viu? É muita luta, é muita dificuldade, uma luta após outra. Só Jesus está bom demais, irmão. A maravilha é você não reclamar. Amém? É você viver todos os dias com prazer. Ah, Flávio, não haverão dias difíceis? Pode acontecer. Vai ter momentos que eu não vou chorar. Você vai chorar. Mas chorar não é o padrão, irmão. Não está escrito: chorai no Senhor. Outra vez vos digo: chorai. Não. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Alegrar-se é o padrão. Tanto é o padrão, e quando Paulo estava preso em Filipos, juntamente com Silas, preso, açoitado, humilhado, vestes rasgadas, os pés amarrados no tronco, lá no cárcere interior, a Bíblia fala que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O padrão é se alegrar, o padrão é louvar, o padrão é orar, sempre. Ah, mas ninguém é de ferro. Ok, beleza, mas não é o que Deus quer que você fique prostrado chorando, não. Alegrai-vos sempre. Amém? Quer amar a vida? Está chorando porque estou triste. Ok, chore, mas não fique no choro. Ah, eu perdi um ente querido. Listo, chore, sem tristeza, mas levante-se por dentro. Tem que amar a vida, ter prazer. Não é a vida sem significado. Pessoas que param de orar, que param de buscar a Deus, cristãos, vão entrar em angústias, vão se cansar. Está cansado? É? Deus diz que Ele dá força ao cansado. Está cansado? Ele dá força ao cansado. Aleluia. Renova as forças do que não tem nenhum vigor. Só estou esgotado. Pronto, você é o candidato para ter as forças renovadas. Os jovens se cansam, se fatigam, de cansados caem, mas os que esperam no Senhor, os que esperam, aprenda a esperar na presença de Deus. Pastor, eu estou muito angustiado com a situação na minha vida. Tem coisas que não se resolveram. Espera diante do Senhor. Aprenda a esperar diante do Senhor. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Não faça igual a Marta, na sua força para lá e para cá. Espera diante do Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Há um lugar onde você pode renovar suas forças. Esse lugar é na presença do Senhor. Isso afeta a sua vida. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Sabe o que é ver dias felizes? Fala comigo: futuro, destino. Seu futuro. Futuro. Eu posso amanhã estar no hospital. Se me jogar de cima ali, eu acho que o andar é baixo, né? Não chega a morrer não, mas posso quebrar as pernas e ir para o hospital. Deus quis não. Entendeu como muitas coisas acontecem? A gente acha que é Deus que está manipulando, mas é nós, irmãos. Nós fazemos escolhas. Ele diz: quer amar a vida? Quer deixar de reclamar da vida? De praguejar?
Você quer ver dias felizes? Quer parar de achar que é azarado? Tem crente que acha que é azarado. Irmão, é muito azar. Azar não, irmão. Nem tem sorte, não. Eu tive a sorte, irmão, de uma porta que se abriu. Sorte não, miserável. Sorte não. É Deus. Quer ver dias felizes? Ele diz: refreie a língua do mal. Evite que seus lábios falem dolosamente. Só fala dificuldade, maldade, problema, pragueja, não vai acontecer nada. Mas uma vez que você harmoniza as suas palavras com as palavras de Deus, você começa a pensar de maneira elevada, renova a sua mente. O meu pastor ensinou aqui esses dias que ele estava me contando. Renova a sua mente. Por que você tem que renovar a sua mente? Para pensar como Deus pensa, para pensar os pensamentos de Deus. Você não pode gastar tempo pensando em mediocridade, miséria, dificuldade, problema. Você não pode, não há nem tempo para isso, nem deveria ter tempo para isso, porque o 24 horas é muito pouco tempo para você dedicar a Deus, ainda é pouco tempo. E quando você busca Deus, você sente isso. Você sente o quanto sua vida tem significado para Deus, tão profundo que não vale a pena desperdiçar com coisas fora da vontade dEle. Você começa a enxergar o propósito de Deus. Senhor, que coisa, que temor vem no meu coração. Estou percebendo, Pai, como eu posso ser uma bênção para as pessoas, como eu posso ajudar as pessoas, como eu posso, Senhor, ser um instrumento de Tuas mãos. Você começa a perceber isso, e você fica com temor. Não tem tempo nem para querer pecar. Seja pecado em qualquer área, até na murmuração também. Quantos creem que murmuração é pecado? Pessoas destroem seu futuro, porque falam dificuldades, falam dolosamente. Ele diz: evite, afaste do mal, e pratique o que é bom, busque a paz, e empenhe-se por alcançá-la. Faça o bem. O seu proceder tem que ser um proceder alinhado com a vontade de Deus. Aí você vai ver dias felizes, futuro abençoado, e você vai aprender a amar a vida, a ter prazer em viver. Deus chamou você para viver uma vida prazerosa, irmão, exultante, contagiante. Amém? Eu quero muito que você entenda isso, internalize isso. Deus tem pensamentos gloriosos para você. O padrão dele é elevado. Ele não fez uma obra para você pela metade. Ele não fez você um pedaço de crente. Você não é um ser recalchutado, reformado. Você é um ser recriado. Deus fez tudo com excelência. Te colocou na posição de filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, mais que vencedor, abençoado, livre do pecado, próspero, curado. Para quê? Para que você comece a conhecer essas realidades espirituais e desfrute delas. É isso que Ele quer. Ele destinou você, Ele predestinou você a ver a imagem de Jesus, a experimentar a herança gloriosa. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas eu sei que você pode experimentar dias poderosos em Deus, dias maravilhosos em Deus. Não aceite nada que tente roubar a sua energia espiritual, que traga cansaço para você, que roube a sua fé. Identifique, viva com discernimento espiritual, e não só movido pelo que você vê, não movido pelo que você sente, pelos acontecimentos. Não, aprenda a operar em um nível mais acima, o nível do discernimento espiritual. Aprenda a fazer a leitura das coisas com os olhos espirituais. Tem alguém aqui essa noite? Estou lá no carro, a minha esposa, um exemplo apenas, tem um ataque ali de raiva. Se eu sou carnal, eu entro no clima.
Mas se eu sou espiritual, eu tenho outra leitura. E eu ando no discernimento. E não ando movido pela provocação carnal. Quantos compreendem isso aqui? Flávio recebeu uma má notícia. Não se mova por ela. Aprenda a discernir com o discernimento espiritual. O que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus? O que isso pode ser? E você vai ser dirigido pelo Espírito. Eu não vou mais ministrar, irmãos, mas eu poderia falar um pouco sobre ser guiado pelo Espírito, que é uma realidade espiritual que muitos cristãos estão abandonando. Eu não vou pregar sobre isso, mas apenas falar rapidamente. Em outro momento eu posso falar mais sobre isso. Ser guiado pelo Espírito é um ensinamento que nós temos aqui nas igrejas Palavra da Fé, que damos ênfase como algo muito importante e que muitas pessoas têm negligenciado. E quando sofrem um dano por seguirem seus próprios caminhos, eles querem culpar Deus pelos fracassos e querem estabelecer os fracassos que ele experimenta como a vontade de Deus para eles, quando de fato não era a vontade de Deus. Quando você anda guiado pelo Espírito, quando você escuta a voz do Espírito, um ajuste que você faz, decisão que você toma, pode alterar todo o seu dia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não somente fez você nova criatura, te deu uma nova vida, um novo destino, como também colocou em você o seu Espírito. Você é habitado pelo Espírito Santo e você pode ser guiado, caminhar com o Espírito, conhecer as coisas do Espírito, ter discernimento para não ser levado por influências que não serão boas para a sua vida. Amém? Quantos têm um futuro abençoado aqui? Feche seus olhos, declare comigo: eu tenho um futuro em Deus. Ele preparou um destino glorioso. Não importa o que eu vivo hoje, não importa o que eu sinto hoje, não importa a notícia negativa que chegou até mim, nada